Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho no Lar, da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. Nós nos reunimos sempre aos domingos às 20 horas para juntos fazermos a prática do Evangelho, como nos ensinou a espiritualidade amiga através das obras básicas. E tem também alguns exemplares do Evangelho no Lar, um roteirinho muito simples para a gente seguir, para essa prática que serve para a gente como um momento de reflexão, de reconexão e também é, em muitos casos, um verdadeiro remédio para a gente e para o nosso lar, né? Tanto para a nossa casa mental íntima quanto para a nossa casa física. Então fica esse convite para que a gente, uma vez por semana, no dia, no horário que fizer sentido, faça uma prática como essa. Uma prece inicial, a leitura de um trecho do Evangelho ou de alguma outra obra, né, que você tem em casa, a própria Bíblia, o Novo Testamento. Basta ler um trecho, trazer ao coração, refletir a respeito do que aquela mensagem diz a você, diz, né, para esse momento da sua vida, e depois faz uma prece final, uma irradiação. E o importante é a gente manter a disciplina e fazer toda semana, e alguns, quem sabe, até todo dia, quem tiver essa oportunidade, por que não, né? Então nós vamos aqui trazer essa noite esse Evangelho no Lar, a amiga Júlia. Enquanto a Júlia está chegando por aqui, vou dando boa noite para quem já chegou, a Paty, o Anthony, a Suzana. Oi, Ju, boa noite, tudo bem? Boa noite, Emília. Boa noite, pessoal. Boa noite, a Giovana está por aqui com a gente também, a Gladete, a Idênio, o Giancarlo, a Miriam, Marielle, são muitos corações. O Roberto, oi amigo, tudo bem? Vicky também está por aqui com a gente, Juliana, Maria Cristina, sejam todos muito bem-vindos. Vamos chegando, que é noite de Evangelho, que coisa boa. Júlia, hoje nós estamos então, para o pessoal se localizar, quem tiver um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo e quiser nos acompanhar, nós estamos no capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, e vamos fazer a leitura hoje do item 7 e do item 8, que são intitulados O Sacrifício Mais Agradável a Deus. Então, para a gente começar, Ju, posso te convidar para fazer a nossa prece de abertura? Com certeza. Fiquei feliz com várias boas noites aqui no chat, com a participação de todo mundo. Continue participando ao longo da live, é muito bom ver vocês. Convido então para que a gente esqueça um pouquinho as nossas dificuldades, os nossos problemas lá fora e que a gente se concentre nesses breves instantes junto a Jesus, instantes no qual Ele bate em nossa porta e adentra os nossos lares para nos ajudar em tudo aquilo que temos necessidade e muitas vezes nem sabemos. Obrigada, Jesus, por ser o nosso mestre, o nosso orientador, o nosso amigo e companheiro de todas as horas. Que assim seja. Que assim seja. Então, estamos lá no capítulo 7, no capítulo 10, aliás, no item 7 do capítulo 10, em que nós temos as seguintes palavras de Jesus, registradas por Mateus. Se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva aí ao pé do altar, e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois voltai para oferecer vossa dádiva. Isso está em Mateus, no capítulo 5, versículos 23 e 24. Kardec interpreta assim. Quando Jesus disse, ide vos reconciliar com vosso irmão antes de apresentar vossa oferenda ao altar, ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento, que antes de se apresentar a Ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado, e que, se cometeu injustiça contra um de seus irmãos, é preciso tê-la reparado. Só então a oferenda será agradável, porque virá de um coração puro de todo mau pensamento. Materializa este preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais, devia conformar suas palavras aos seus usos.
O cristão não oferece dádivas materiais, ele espiritualizou o sacrifício. Mas o preceito com isso não tem senão mais força. Oferece sua alma a Deus e essa alma deve estar purificada. Entrando no templo do Senhor, deve deixar do lado de fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por estas palavras: deixai vossa oferenda ao altar e ide primeiro vos reconciliar com vosso irmão, se quereis ser agradáveis ao Senhor. Então, uma bela página aqui, né? Interpretação de Kardec sobre uma recomendação, né, de Jesus, ele sempre trazendo para a gente, né, Júlia, o sentido espiritual, né, acima de tudo, né, acima da matéria. Então, o que a gente pode entender, Ju, por sacrifício? Parece algo um pouco distante, né, da nossa cultura, da nossa realidade, mas se a gente vai tirar, como, né, nos ensina Paulo, o espírito da letra, a gente vê que tem aqui muito ensinamento, né? Com certeza, Emília. E a gente também tem que lembrar que a gente está no capítulo, né? Bem-aventurados os misericordiosos. Que a gente veio sobre falas de perdão, de se reconciliar com os adversários, que foram os 2 primeiros temas do capítulo, e agora esse. Então, um está ligado ao outro, né? Tem uma sequência lógica. E Kardec, como sempre, ele explica muito bem o que quis dizer Jesus na passagem, mas também Kardec incentiva que a gente faça as nossas próprias reflexões, né? Que a gente vai entender o espírito da letra. E é isso que eu vou tentar trazer um pouquinho hoje, que foi o que eu tentei fazer ali com a passagem de Mateus. Se, portanto, quando for depor, se tiver uma palavra diferente do que a Emília usou, gente, é por causa da tradução, da editora, às vezes é diferente, muda uma palavrinha ou outra. Então, quando ele começa falando, portanto, quando trouxerdes, quando for depor a tua oferenda, primeiro começa que Jesus já não está obrigando ninguém a nada. Ele fala quando trouxerdes, portanto, ele não obriga. A gente tem o livre-arbítrio de querer ir ao altar oferecer uma oferenda. Então, a gente tem esse livre-arbítrio de fazer isso ou não. Então, se você quiser oferecer algo a Deus, você faz. Se você não quiser, tudo bem também. Então, já é um ensinamento assim, né? Jesus e Deus não nos forçam a nada. A gente segue o nosso tempo. Então, por que a gente força os outros, às vezes, a andar num ritmo diferente da gente quanto à aceitação das coisas do reino de Deus? E aí, nesse momento do início, o foco não é o valor da oferta, em momento nenhum. Fala se a oferta vai ser grande, se vai ser pequena, que podia ser várias coisas, né, Emília? Podia ser um boi, um gado, podia ser uma planta mais simples, independente. Então, o foco não é o valor da oferta, mas a atitude interior de ir ao altar oferecer algo, a oferenda a Deus. E aí a oferenda, o que é essa oferenda, né? A oferenda na época ela era dada de acordo com a situação financeira, com o status, quem aquela pessoa era na sociedade, ela dava uma coisa, se ela tivesse um padrão aquisitivo um pouco menor, ela dava outra, mas todos poderiam dar alguma oferenda ao altar. Acreditava-se que umas valiam mais que as outras. Tudo ligado ao bem material, aquilo materialmente sendo ofertado ali. E mais ainda, antigamente não eram nem bens materiais, eram sacrifícios mesmo do corpo, muitas vezes. Então, a gente vê que nisso já teve uma evolução, né, de um para o outro. Mas Jesus, quando ele veio para mudar várias coisas. Não mudar como eram feitas, mas ampliar um pouco essa nossa visão. E aqui não é diferente. Aqui, Jesus, ele mostra que o que importa, a nossa oferenda, aquilo que a gente oferece, não é mais material. Porque agora a gente já entende que somos espíritos imortais, que prosseguimos, que a verdadeira vida não é aqui. Então, se a verdadeira vida não é material, qual que é essa oferenda? A oferenda ela ainda é válida, gente. Precisamos ir ao altar, dar a nossa oferenda a Deus. Mas que oferenda é essa que Jesus trouxe? É a oferenda do nosso trabalho.
que é o nosso trabalho? É a gente ser útil aonde a gente puder. E normalmente são em diversos lugares que a gente consegue ser útil, né, Emília? Ser útil no trabalho remunerado, que concede o dinheiro para a gente sustentar a família. Ser útil numa casa espírita. Ser útil dentro das quatro paredes de casa. Ser útil cruzando a esquina. A gente tem um monte de oportunidade que Jesus nos chama a trabalhar, a sermos úteis. E quando a gente se espiritualiza, quando a gente entende que a vida é mais do que isso aqui agora, a gente entenda que é essa oferenda que Jesus está nos convidando a levar até o altar, a oferenda de sermos úteis, de trabalharmos. E o sermos úteis aí, mais um porém, né? Tem que só cuidar para a gente não ser útil só para a gente, né, Emília? Quer dizer, a gente cai nesse erro. A gente até é útil, mas às vezes é só para a gente, ou às vezes a gente vai um pouquinho além e a gente é útil para nossa família, para aqueles mais próximos. Mas o convite é sempre aí ampliando isso para a humanidade como um todo. Lembrando que a gente está no capítulo Bem-aventurados os misericordiosos, né? E aí, seguindo ali, ele fala que tem que levar a oferenda até ao altar. Essa parte eu achei legal de refletir, né? O altar, ele pode ter vários significados. O altar que a gente tem que levar, então, essa nossa oferenda do trabalho, pode ser o planeta Terra, que é onde a gente está. A Terra é um grande altar, que a gente tem que ser útil e trabalhar em nome de Jesus. Mas o altar também pode ser aqui dentro, dentro do nosso coração, dentro da nossa consciência. Então, no fim, gente, é a gente e Deus. E mais ninguém, né? A gente responde para a nossa própria consciência e para Deus. Então, no altar da nossa consciência, que oferenda estamos fazendo a Deus? Estamos fazendo essa oferenda do sacrifício, do trabalho, do servir ao outro, né? E a gente tem vários altares na Terra, né, Emília? A gente tem os altares, por exemplo, uma casa espírita, os trabalhos voluntários que tem, mas tem os altares dos prazeres mundanos também, né? Então, que altar a gente está levando a nossa oferenda? E aí, finalizando, né? E se aí, se fazendo tudo isso, tu lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, ele fala assim, peraí. Então, se tu lembra que tem alguma coisa errada entre você e alguém, espera, vai, corrige essa relação, que aí é muito do que a gente conversou domingo passado, de se reconciliar com o adversário, e aí tu volta pra cá. Eu lembrei daquele sim, sim, não, não, né, Emília? Como é que a gente vai levar a nossa oferenda a Deus, a voltar muitas vezes para pedir algo, para conseguir algo, se a gente não perdoa os outros, se a gente quer ser perdoado por Deus levando a oferenda, e a gente não perdoa aquele que está em débito conosco de alguma forma. Então, para a gente ir até o altar, levar a oferenda com Deus, a gente tem que se reconciliar primeiro com o nosso adversário. Então, Jesus ele chama a esse exame de consciência, colocar esse sacrifício interior primeiro. O sacrifício verdadeiro, ele é com base na renúncia desses nossos instintos ainda, de brigar, de não perdoar, de não se reconciliar porque a gente está certo e fulano está errado. E não são coisas grandes, né, Emília? São coisas pequenininhas do dia a dia, os melindres, às vezes não é nem briga, é só um melindrezinho, e aquele melindrezinho vai aumentando, aumentando, aumentando. Então, ter misericórdia dos bem-aventurados é você ter compaixão pelo outro, mas você fazer algo para mudar aquela situação. Então, que a gente possa ter misericórdia também para com os nossos adversários, para aí poder ir até o altar da nossa consciência e levar essa oferenda a Deus. Tentei fazer uma reflexão ali nas palavras que Mateus trouxe de Jesus, completando, na verdade, repetindo o que Kardec já tinha explicado no texto a seguir. Mas um pouquinho palavra por palavra para a gente tirar esse espírito da letra, né, Emília? Nossa, Ju, muito bom. Acho que você passou por todos os pontos ali, né, da mensagem de Jesus, trazendo um histórico para a gente também, né, do significado na época do sacrifício, atualizando ele para os dias atuais, né? A gente às vezes até se remete ao trabalho, a esse ser útil, mesmo no voluntariado, né, da casa espírita, ou em ambientes em que a gente está, né, dentro de casa, enfim, a gente fala assim,
Que sacrifício, né? Às vezes essas atividades vêm para a gente ainda como um sacrifício, porque a gente ainda não tornou para a gente, né? Não tornou esse processo um processo de um hábito, né? Então a gente tem muitos hábitos, né? Hábitos às vezes que a gente escolheu ter e hábitos que a gente não gostaria de ter mais, mas que pela repetição eles são hábitos. Eu acho que esse hábito do ser útil, o hábito da gente servir, né? Esse ainda estamos conquistando, né? Então nem sempre vem para a gente com uma coisa prazerosa, muitas vezes vem mesmo com esse teor de sacrifício, né? Mas acho que com o tempo a gente vai superar isso. É porque a gente ainda olha esse servir como um favor nosso para o outro. Quando a gente olhar esse servir um favor para nós mesmos, onde a gente vai melhorar, onde a gente vai ser bem, não é mais um Exatamente. sacrifício. Exatamente. E é interessante, o seu Honório Onofre de Abreu, no livro Luz Imperecível, ele vai refletir a respeito dessa questão da reconciliação que você tocou ali também, Ju, e ele disse que o plano reencarnatório, né, é um vasto palco de companheiros ávidos de paz com Deus. Então a gente reencarna muito também nessa intenção de ter paz na consciência, de poder ir a esse altar, né? Ir a esse altar, como Kardec nos fala, de espírito, né, limpo, puro, né? Então a gente reencarna com essa intenção. E seu Honório diz assim: em sua maioria desafiados pela necessidade de reconciliação com adversários de outras eras. A proposição de Jesus e depois vem e apresenta a tua oferta é extremamente consoladora. Compreendendo esse fato, incumbe-nos refletir sobre a bênção da experiência física que hoje usufruímos. Através dela, busquemos valorizar e aproveitar ao máximo o ensejo de reaproximação com muitos que, apesar de menos simpáticos nos terrenos da convivência, representam a grande chance de equilíbrio pessoal, a abrir leira fértil de alegrias espirituais na busca de um futuro melhor. Então a gente tem às vezes essas questões, né, de necessidade de reconciliação. A Júlia bem tocou nas questões ali dos nossos melindres, nas coisas pequenas, mas a gente tem os grandes desafios que por vezes se apresentam num relacionamento difícil, né, com alguém mesmo dentro de casa, no trabalho. Às vezes o que a gente acha que o outro é difícil, né, que a gente está projetando a dificuldade às vezes e muitas vezes está em nós. Então, essa oportunidade da reconciliação, ela é um presente mesmo, né? Ela é essa dádiva que a gente precisa oferecer aqui no nosso altar, para a gente ter essa, né, se sentir, enfim, elevado o suficiente para nos apresentar diante de Deus, né? Para a gente estar em paz. Eu lembrei, Ju, de um caso bastante significativo, né? De sacrifício que nos conta Irmão X a respeito de Pedro. A gente vem refletindo sobre Pedro aí ao longo de alguns dias, né? Tivemos uma oportunidade de uma conversa na quinta-feira a respeito do Tu me amas, né? Pedro, tu me amas. Então, essa relação de Jesus com Pedro no início do grande desafio do apostolado ali de Pedro, né? A partir do momento em que Jesus já não está mais entre eles, né? Fisicamente, mas nunca os abandona espiritualmente, mas já não está mais fisicamente, então é um momento de uma provação muito grande, né? Mas mais adiante, muitos anos adiante, décadas adiante, Irmão X vem nos contar que Pedro se encontra, né, num conto que chama O Natal do Apóstolo, que está publicado naquele livro bonito do Chico Xavier, Antologia Mediúnica do Natal. E Irmão X nos conta então que Pedro está no cárcere, né? E ele é arrancado do cárcere, ele está se dirigindo para o derradeiro sacrifício, né? Que é o dele mesmo, da própria vida física, né? E que ele está naquele momento bastante atormentado, assim, né? Porque ele queria muito, ele está sentindo uma necessidade muito grande, uma angústia muito grande de se ver novamente diante de Jesus, né? E junto desse amigo, que ele sentia muita falta, que tinha convivido com ele, que ele muito amava. Então, ele está naquele momento derradeiro e ele sofre imensas humilhações,
né, imensas humilhações por parte principalmente de um pretoriano, né, de um servidor dos romanos, Sertório Aniceto, né, que ele tinha o destaque nessa expedição, né, e era muito sarcástico com Pedro, né, então tratava ele muito mal nesse caminho que ele está do cárcere até o momento dessa crucificação de Pedro, né, que foi muito, né, um momento muito importante, né. Então, irmão X ali, Humberto de Campos vai nos contando esse caminhar, esse momento, e o calor, né, e todo esse momento íntimo de Pedro, né, as memórias que vêm, a pesca, né, ele reconstitui as pregações de Jesus na mente dele, e aí ele vai então, né, nesse local do suplício, e ele vem então né, a ser bastante maltratado, não só fisicamente, mas moralmente também, né? Ele sofre muitas, né, muitas investidas. Então, no momento em que ele vem a desencarnar, né, observou que um homem descia do alto, como que materializado pela fulguração das estrelas. E decorridos alguns instantes de assombro, viu Jesus a 2 passos, a endereçar-lhe o inovidável sorriso. Né? Então ele vai em direção a Jesus, né? Mestre, né? Ele se inclina para beijar o chão onde Jesus pisava, né? E Jesus o toma nos braços, o aconchega ao coração, o transporta como uma frágil criança, né? E ele se restaura nessa instância de luz em que Jesus reservou para ele. Mas assim que ele né, descansa, Jesus diz que tem que se ausentar. E aí Pedro estranha, né? Senhor, onde vais? Né? E Jesus diz assim, Pedro, enquanto houver um gemido na terra, não me será lícito repousar. Então, Senhor, eu também, diz Pedro, né? Então, olhem só, né? A força de vontade desse espírito que quer servir, que quer ser útil em todos os momentos, mesmo depois de ter passado por toda aquela situação. Poder ele podia, né? Estar descansando, mas dever ele sabia que não devia, né? Deveria trabalhar. E qual não é a surpresa quando, né? Jesus se aproxima e diz para ele assim, Pedro, alguém te chama. E quem chama Pedro? Quem chama mentalmente Pedro era Sertório Aniceto, aquele pretório que muito havia humilhado, né, rogava mentalmente que Pedro, porque havia todo o comentário após o desencarne de Pedro, que aquele ambiente, quem fazia preces a Pedro se conectava com ele mentalmente e tinha aquele alívio, né, da sua angústia. Então esses comentários circulam e esse senhor romano está com um filhinho doente e ele já não tem mais recursos, como fazer? E aí o último recurso dele é ouvir o que todo mundo ali ao redor comentava, pedir a Pedro. E ele que havia sido responsável, né, pelo fim material ali de Pedro naquele momento, vem então a pedir, né, que Pedro se compadecesse do filhinho que a febre devorava. Expunha os remorsos que amargava e pedia o perdão de Pedro, né? O antigo pescador não hesitou. Depois de oscular-lhe a fronte suarenta, afagou a criança atribulada, impondo-lhe as mãos, e ali mesmo, magneticamente tocado por forças renovadoras e intangíveis, o menino despertou. E diz que a partir dali, Ju, esse senhor romano toma um outro rumo na vida, né? E daí há relatos que ele havia se convertido também ao cristianismo, né? A seguir Jesus. Graças a esse momento de reconciliação. Será que Pedro estava lá do outro lado, remoendo essa mágoa de ter sido, né? De ter encontrado seu fim pelas mãos desse Senhor? Acho muito difícil. Acho que ele estava muito bem lá, né? Agora, esse senhor, sim, ele precisava desse perdão. Ele precisava dessa reconciliação, né? Então, muitas vezes a gente pensa assim, ah, não, mas eu não guardei mágoa, mas a pessoa do outro lado precisa ouvir isso da gente, né? Que tá tudo bem, né? Que já passou.
Então, às vezes, a gente também pode dar um coração sedento, né? Essa paz, né? E por que não? Isso também faz parte dessa reconciliação, né? Então, essa mensagem eu acho muito interessante porque ela fala do sacrifício e fala do perdão nesse sentido nobre, né? De poder, né? Estar à frente de Jesus, né? De poder ter o coração aí leve, né? E ter, né, o caminho para esse altar íntimo renovado. Então, tivemos muitas participações aqui, muitas boas noites e também um comentário do Aurélio, Ju, uma frase de Mateus citando o profeta Oséias, diz: misericórdia quero e não sacrifício. Enfatiza a importância da misericórdia sobre práticas rituais vazias. É bem colocado, Aurélio, porque de fato, quando a gente pensa nessa questão do sacrifício, de um ponto de vista material, pode confundir, né? Pode a gente achar que basta esses rituais, né? E quando não se trata não de ritual, se trata de sentimento. Se trata da gente, né, se conectar com Deus e se conectar com o outro como irmão, né? Pertencente à nossa grande família universal. E a gente também que se diz espírita, né, Emília? Muitos que estamos aqui ouvindo, a gente faz o que você comentou, né? O sacrifício de estar na casa espírita 5 vezes por semana, 4 vezes por semana, né? E acha que é isso, que isso basta. É importante para algumas pessoas estar lá, sim. Para outras é outros locais. Mas não adianta estar na casa espírita sacrificando muitas vezes tempo fazendo outras coisas e fora da casa espírita não ter Jesus no altar do coração, né? Tendo essa misericórdia que Pedro exemplificou muito bem. Então esse é o verdadeiro convite assim do sacrifício nosso e sacrifício porque para a gente viver com Jesus, né, Miriam, a gente precisa sacrificar aquilo que a gente ainda quer. Que a gente quer ainda muita coisa aqui da terra, muita coisa mundana, a gente quer. Mas se a gente a gente acha que quer, mas se a gente para pensar um pouquinho, eu quero mesmo isso? Ou eu quero seguir Jesus? Ou eu quero viver com Jesus? Aí a gente começa o sacrifício do que a gente quer enquanto espíritos imortais, o que a gente quer para a eternidade. Não só para esse ano, para essa encarnação, né, Emília? Então esse é o sacrifício. Sacrificar as coisas do mundo para viver com Jesus. Porque aí fica mais fácil, né? O fardo fica mais leve. É isso, Ju. Então, bem, diz que a gente fala, né, do sofrimento, da dificuldade, mas que o sofrimento ele muitas vezes vem desse lugar, né, que você falava dos nossos altares ilusórios, né? Porque a gente ainda não quer abrir mão de algo que a gente imaginava que era pra gente, né? Daí tem o egoísmo, ou a gente queria algo, né, uma ilusão, e daí a quebra da ilusão de fato é sofrida, né? É um momento de sofrimento quando quebra a ilusão. E uma frase que eu ouvi acho que foi do Carlos Campetti, falando a respeito desse tema de sacrifício, ele disse que o santo é o pecador que não desistiu. Então que a gente insista, né? Então a gente fala assim de Pedro, né, por exemplo, né, que nossa, Emília, mas Pedro tão distante, né? Mas a gente vai estudando o Evangelho e vai vendo que tá certo, né? Um espírito comprometido com Jesus, certamente, né? Muito anterior àquela encarnação, mas um espírito muito simples também, né? Que a gente sabe que tinha ali um coração bem intencionado e que por vezes passava por situações assim que a gente passa, né? De ficar irado, de bem, né, enfim, de achar, né, de querer disputar quem era o maior, né? Então, assim, por algumas vezes tem relatos assim, né? Então a gente se aproxima desse coração e pensa, peraí, então, né? Então, assim, Deus nos criou simples e ignorantes como a doutrina nos ensina, né? A todos nós. Então, é um caminho de evolução, é um caminho de uma conquista mesmo, né? Para cada um a seu tempo, né? Então, até aquele irmão que a gente às vezes acha assim, não é possível, né? Não é possível, né? Esses corações também serão anjos no futuro. Então, que a gente possa acreditar nisso e viver isso, né? Ora, ele diz que Paulo falava sobre apresentar nossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, como nosso culto racional.
Gente, esse era o nosso tempo dessa noite. Muito obrigada pelas participações, obrigada por estarem aqui com a gente, refletindo, né? Emanando essas boas vibrações que a gente sente daqui, essa união desses corações, né? Que é tão importante também quando a gente faz o evangelho juntos, assim, né? Tão prazeroso. A gente recebe aqui os coraçõezinhos, né? A Júlia estava falando de 100%, assim, subindo. A gente vê tudo isso, sabe? Então é muito bom, é muito gostoso, né? Como a Miriam está dizendo aqui, um estudo maravilhoso, né? Então ficam aqui os nossos votos de uma semana muito boa para todos nós, em que a gente possa refletir a respeito, né, de que altar a gente está levando essas oferendas, como a Júlia comentou. Tem alguma tarefinha para a semana, Ju, antes da gente ir para a prece? Acho que pode ser essa, Emília. Que a Pode gente ser essa? abre nos altares que a gente está levando as ofertas. Refletir sobre os altares. Então tá bom, que a gente reflita sobre os altares e as nossas ofertas, né? Nossas oferendas. Então, amigos, vamos todos juntos aqui, presentes de corações entrelaçados, sentir a presença do nosso amigo e mestre Jesus, que nos acompanha, que nos diz que enquanto houver algum coração precisando dele nesse planeta, ele aqui estará, e ele está, sempre conosco, nos inspirando, nos brindando com seu amor, com seu carinho, com as oportunidades da vida. Agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador, pela oportunidade da vida, pelas bênçãos que o Senhor nos dá, para que a gente possa trilhar o nosso caminho, aprendendo sempre. E a espiritualidade amiga da casa, que prepare esse encontro, que possa seguir nos acompanhando e intuindo ao longo da semana a respeito dos altares que temos frequentado e do que temos oferecido nesses altares também, nos lembrando que essa oferta precisa vir de coração limpo e que toda oportunidade que a gente tenha de reconciliar, a gente possa aproveitar. Que assim seja, tenhamos todos uma excelente semana e até o domingo que vem. Boa noite, pessoal. Até domingo que vem. Boa noite, até.